os apóstolos e os semideuses, aí, com toda essa movimentação de ideias, necessariamente o tema importante será esse, a definição. Quem é o Deus bíblico? Qual é a sua natureza? Né? Se ele é pessoal, se ele não é pessoal, se ele é eterno, se ele não é eterno, se ele criou a matéria, ou se foi o demiurgo que criou. Surgem movimentos heréticos, aí, por exemplo, Marcião, que vai tentar para desvincular o Deus do Antigo Testamento do Pai de Cristo Jesus, vai dizer que aquele Deus é um demiurgo, é outro Deus, é um Deus menor, é um Deus mau, criador da matéria. E aí vai surgir o estabelecimento, por exemplo, a condensação daquilo que é a verdade revelada na Sagrada Escritura acerca da Trindade. Então vai começar a trabalhar a questão, pegar os textos bíblicos, mostrar a fundamentação de todo esse pensamento dentro da Bíblia, tá certo? Então aí começa a desenvolver essa questão. Século V, vemos aqui a questão da hamartiologia acerca da natureza humana e sua corrupção no pecado. Então torna-se um tema relevante nessa época a questão da hamartiologia, muitas das vezes até por causa de ataques externos. Muitas das vezes os defensores da fé, os apologistas da fé, eles nem tinham assim uma proatividade no sentido de propor um tema, mas eles iam sempre dando ênfase à questão da pregação do Evangelho, propagando o Evangelho pelo mundo, e quando surgia uma questão levantada por um herege, levantada por um inimigo da fé, então trabalhava-se pela defesa da doutrina, trabalhava-se pela defesa do cânon. Nessa defesa do cânon surgia a elaboração daquilo que será a base doutrinária para essa matéria, para esse entendimento. Então a hamartiologia, por exemplo, muitas das vezes, nem que ela foi, não é questão dela ter sido proposta pelos ortodoxos, mas sim o fato de alguém ter proposto um pensamento que ia contra o cânon, e aí a ortodoxia trabalha para defender a questão trabalha para defender a questão da veracidade das doutrinas bíblicas, daquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico, e nessa defesa constitui a doutrina, tá certo? Constitui, por exemplo, aquilo que vemos no século V acerca da hamartiologia, acerca do pecado. No século V a VII, a cristologia, debates acirrados sobre a pessoa e a natureza exata de Cristo. Aqui surge a questão do arianismo, né? Quando Ario diz que Cristo não é Deus de Deus, que Cristo não é eterno, que ele teve um nascimento, que algum dia ele não existiu. Inclusive o ranço do arianismo que resta no mundo são as testemunhas de Jeová, que tem afirmações semelhantes a esta. O arianismo se levantou dentro da igreja e causou grandes problemas. Foi um movimento que foi ao longo de muito tempo debatido. Vemos aqui, Cristologia, século V a VII. Somente nos séculos XI e XVI vai surgir outra preocupação. Aqui, Cristologia, acerca da natureza de Cristo. Cristo é Deus? Cristo é eterno? Né? Ou Cristo é somente um homem que nasceu no tempo e no espaço? Né? Ele não é Deus, como dizem os arianos. Ou ele é Deus, como diz a Escritura Sagrada. Então vemos aí, esse debate ocupou bastante tempo, do século VII até o século XI. No século XI vemos a soteriologia. Aí não é mais a questão de Cristo, já estava assentado dentro da ortodoxia todos os argumentos fundamentados na Escritura que comprovam a natureza divina de Cristo, a deidade de Cristo. João no Evangelho, ele é o Logos, né? Ou seja, ele é fora do tempo, né? Ele não passou a existir no momento do nascimento. Ele já era Deus e já era eterno, já existia, e ali foi a encarnação dele. Aí João fala do Logos, Paulo fala da kenosis, né, do esvaziamento para entrar na natureza humana e a concepção virginal e o nascimento, tá certo? Morte, ressurreição e continuação da eternidade. Então vemos aí que está assentado as doutrinas fundamentais acerca de Cristo e a sua natureza. E aí vemos a partir do século XI e até o século XVI a soteriologia ocupar o espaço central nos debates. E aí, por exemplo, século XVI surge aqui a reforma protestante. Aí surge a questão de Lutero, Zwinglio, Calvino, né, a teologia reformada, né, a questão supralapsariana, a infralapsariana, os remonstrantes com Armínio, né, o questionamento esse predeterminismo supralapsariano, né, os excessos do supralapsarianismo, discussões sobre os meios de expiação e justificação para a salvação. Então isso aqui torna-se o tema central desta época.
E aí vemos na atualidade a escatologia ser o tema da vez. Esses temas não são debatidos? Claro que são. Eles continuam sendo debatidos. Continua se fazendo apologética, né? Tem surgido muitas heresias no seio da igreja. Fala-se acerca de Deus, fala-se acerca do pecado. O pecado, por exemplo, tem sumido a pregação acerca do pecado de diversos púlpitos, diversas igrejas que adotaram outros tipos de prioridades. A cristologia continua sendo um debate. Temos, por exemplo, o renascimento do arianismo com as testemunhas de Jeová. A soteriologia, então, ela ferve aí nas redes sociais, né? Debate calvinismo, arminianismo, né? E programas de televisão, Vejam Só e por aí vai. Então, sempre Augusto Nicodemos, né? Paulo Romero, grandes exponenciais aí do calvinismo, arminianismo, grandes mestres, grandes professores, né? Ambos são grandes pensadores aí na questão da religião, na questão da fé, na questão da Bíblia, né? Muito sérios. E a escatologia, que tem sido um terreno fértil aí para muita coisa boa, mas também para muita porcaria. E é por isso que nós temos que estudar com muita seriedade e expor as linhas de pensamento de uma forma honesta, né? Mostrar qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso ponto de vista, mas fundamentar tudo isso em cima da Escritura, sem fugir daquilo que a Escritura diz e sem inventar, sem ficar inventando coisas extraordinárias para chamar a atenção e para se tornar interessante. A Bíblia por si só já guarda tudo aquilo que é interessante, aquilo que é do nosso interesse, aquilo que é para nossa edificação. Não precisamos ficar fazendo elucubrações, ficar fazendo imaginações, nem ficar fazendo teorias da conspiração e qualquer outro tipo de teoria que se possa imaginar. Não é necessário, somente estudar as linhas de pensamento, de interpretação, o texto bíblico em si, tá certo? E analisar como esses grandes pensadores se comportaram em relação a eles. Então vemos aí as linhas de pensamento, vemos também aí, coloquei aí para vocês um dos livros referenciais, nós vamos citar outros livros ao longo do estudo, tá certo? E esses serão dos livros referenciais para o estudo da escatologia, além da nossa apostila da Faculdade Teológica CETAD, tá ok? Então temos, em todos esses períodos no arraial da igreja, o arraial da igreja se converteu numa arena de mentalidades gladiadoras, onde só o vencedor sobreviveria. As lideranças não aceitavam o meio termo. Tudo isso não quer dizer que anteriormente a igreja não tinha convicções doutrinárias, implícitas ou explícitas, tá certo? Com respeito aos temas apresentados. Entretanto, na medida em que o tempo ia passando, as dúvidas iam surgindo com respeito a esses temas, portanto se fazia necessário a igreja reunir em concílio para discutir exaustivamente tais doutrinas, a fim de convencionar e estabelecer as posições certas e condenar as erradas. Como vimos, praticamente todos os temas teológicos já foram exaustivamente discutidos. Ele está falando disso aqui ainda. Exaustivamente discutidos. E as denominações cristãs estabeleceram suas posições de forma bem definida. De modo geral, as divergências não são muito grandes. Os segmentos conservadores mantêm sua linha teológica mais ou menos parecida. Entretanto, há uma grande divergência no que diz respeito às doutrinas das últimas coisas. Então a escatologia é uma veia aberta ainda. É um campo fértil para os debates. Conforme observamos, o único tema teológico que sobrou para se discutir, no que diz respeito às doutrinas fundamentais da igreja, é a escatologia. Isso porque se trata de um tema muito penumbrista, onde a própria Bíblia não revela com muita clareza acerca do outro lado da vida e dos fins dos tempos. Então, o próprio modo operandi, né, da matéria da escatologia, vemos aí os grandes autores bíblicos, né, do tema, Daniel no Antigo Testamento, a qual Deus revelou, antecipou muito daquilo que seria finalmente mostrado a João no Apocalipse. Então, esses dois autores interagem muito, juntamente também com Ezequiel, né, com as palavras do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, com as declarações de Paulo nas epístolas, mas principalmente esse eixo, Daniel e João. Daniel, nas visões que Deus deu a ele, na profecia
por ele registrada, e João no Apocalipse, né, na ilha de Patmos. Então a interação é principalmente entre esses dois autores. E a linguagem empregada por eles, obviamente, é uma linguagem difícil, uma linguagem, em alguns momentos, aí existe aí a grande discussão, e é isso que alimenta essa questão dessas linhas de pensamento diferentes, onde é alegórico, onde é literal, tem que ser lido totalmente alegórico, tem que ser totalmente literalizado, como fazer essa distinção entre aqui foi uma declaração num campo, aqui foi uma metáfora, aqui foi uma alegoria, aqui é literal. Então, dentro desse material que apresenta essa dificuldade é que surgem as divisões e as diferentes linhas de pensamento, tá certo? Então, claro, esse material é penumbrista, mas por quê? Porque o próprio autor estava perante algo que estava muito além da sua capacidade, estava muito além da sua possibilidade. Então Daniel, naquelas visões, como ele mesmo diz no seu livro, que se afligia porque não conseguia, não encontrava ninguém que pudesse esclarecer acerca daquela visão, esclarecer sobre como aquilo se daria, quando, né, de que forma, de que meio. De tal forma a aflição de Daniel foi grande, foi pesada, assim que ele disse que adoeceu até. Ele declara isso na sua profecia. E Deus envia a ele Gabriel, que lhe dá a revelação, por exemplo, das 70 semanas, que é um eixo na questão escatológica, né, que vai interagir com João no Apocalipse, quando, por exemplo, fala do reino do anticristo, tá certo? A questão, por exemplo, do dispensacionalismo com o parêntese profético. Então tudo isso é de uma linguagem bastante complicada, de uma linguagem bastante difícil. Agora, o que se tem a fazer é analisar com todo respeito, com toda tranquilidade, e fundamentar isso em cima de outras evidências bíblicas, aí onde coopera matérias como, por exemplo, o método de estudo da Bíblia, a hermenêutica, que mostra você contexto próximo, contexto distante, né, fazer comparação, analogia entre os textos, a Bíblia intérprete de si mesmo. Então não é o irmãozinho que deu a palestra de escatologia, não é o pregador, não é fulano, beltrano, ciclano, não, é a própria Bíblia. Você tem que partir primeiro da Bíblia. Antes de consultar comentários, até esse livro que eu usei aí como um livro referencial aí sobre alguns pontos de vista que vão ser interessantes, principalmente porque ele expõe muitas correntes de pensamento acerca da escatologia, mas ele não é o fundamento, ele é somente um auxílio, um pequeno auxílio ao que vem a acrescentar, mas o fundamento é a Bíblia. Tem que buscar primeiro na Bíblia, tem que fazer uma analogia entre um texto bíblico e outro texto bíblico. A Bíblia é intérprete de si mesma, tá certo? A Bíblia é teopneustos, é um livro inspirado. Então, aquilo que você encontra uma comparação dentro da própria Bíblia e ela traz esclarecimento, é o esclarecimento dela que prevalece. Mesmo que outro autor, gabarito, ou com a autoridade que tenha, diga outra coisa, mas o que prevalece é aquilo que encontramos analogia dentro do próprio texto bíblico. Podemos comparar coisas reveladas com coisas reveladas, né? Então vemos aí muitas escolas de interpretação têm apresentado suas ideias com respeito ao outro lado da vida e do fim dos tempos, mas trata-se de algo que ninguém ainda experimentou. Então fica sempre essa incógnita. Obviamente, o estudo escatológico não vai esgotar de forma alguma. De forma alguma. A gente vai procurar da maneira mais ampla possível apresentar as escolas de pensamento, mostrar o nosso ponto de vista, tá certo? Mas esgotar essa ciência de forma alguma, de modo algum. Então fica sempre uma incógnita. Agora, qual é a nossa fé? Qual é a nossa base de fé? É que a nossa garantia é Cristo. Então Cristo morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. E ele diz que nós temos um lugar preparado junto a Ele. Então nós temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, que é a nossa garantia de vida eterna, de salvação, juntamente com Ele. E temos, como Ele mesmo disse, lugar preparado junto a Ele. Então essa é a base da nossa fé, da nossa vida, né? A escatologia pessoal, como vamos ver aí, aquilo que é importante para nós. Então essa é a base, nós estamos fundamentados nisso, na ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição, que é a garantia da nossa ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, dentre todos aqueles que vão morrer, tá certo? E a morte é algo que há de mais certo para toda a humanidade, apenas abrindo exceção para o arrebatamento, aqueles que forem arrebatados não provarem a morte, mas fora essa pequena exceção, todos hão de morrer. É a coisa mais certa na humanidade.
Então, dentre os mortos, e aí ele usa o termo dormir, dentre os que dormem, a primícia dos que dormem é Cristo.